Olá, queridos alunos! Hoje daremos início ao primeiro aulão de História terceiro bimestre, cujo tema será Guerra Fria. Boa aula! A chamada Guerra Fria ocorreu a partir do fim da Segunda Guerra Mundial em 1945 e durou até 1991 com o fim da União Soviética no século XX. A partir da Segunda Guerra Mundial, ficou evidente as divergências existentes, especialmente entre os países socialistas, que aos poucos se espalhavam pelas regiões libertadas do nazismo pelos soviéticos, e os capitalistas, como França e Inglaterra, sob a liderança dos Estados Unidos. A Guerra Fria foi e gerou uma disputa pela hegemonia mundial entre a União Soviética e Estados Unidos, cada qual defendendo o regime político e econômico que eles acreditavam que deveria predominar no mundo. No caso dos Estados Unidos, o capitalismo, e no caso da União Soviética, o socialismo, passando assim a exercer influência sobre o mundo. Essas diferenças acabaram resultando na bipolarização mundial, com a formação de dois blocos distintos de países, um capitalista liderado pelos Estados Unidos e outro socialista liderado pela União Soviética. A Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética levou países capitalistas e socialistas a se confrontarem diversas vezes, sempre colocando em risco a paz mundial. Mas ainda que os conflitos tenham sido restritos e localizados, estimularam a corrida armamentista e nuclear, além de campanhas políticas de acusações mútuas entre Estados Unidos e União Soviética. Portanto, a Guerra Fria foi denominada dessa maneira na história, pois foi um confronto indireto entre Estados Unidos e União Soviética. Foi uma guerra ideológica, uma disputa de poder e ameaças, mas sem nunca de fato ambos terem se confrontado em seus respectivos territórios. Logo após o término da Segunda Guerra Mundial, o presidente norte-americano Harry Truman começou dando início à Guerra Fria, colocando em prática um conjunto de medidas que ficou conhecida como Doutrina Truman, com o objetivo de conter e restringir a influência mundial soviética através do socialismo. Mas, para conseguir executar essa ação de fato, ele contou com a ajuda do secretário de Estado norte-americano George Marshall, que criou um plano de ação complementar à Doutrina Truman, que ficou conhecido como Plano Marshall. O plano tinha como principal objetivo a reconstrução e recuperação econômica da Europa, buscando firmar a hegemonia capitalista norte-americana no continente europeu. Já a União Soviética, mesmo arrasada após a Segunda Guerra Mundial, durante a Guerra Fria buscou firmar sua hegemonia nos países do leste europeu, através de uma cortina de ferro, de acordo com Churchill, primeiro-ministro britânico, incentivando a formação de regimes socialistas em alguns países na época, como na Tchecoslováquia, Hungria, Bulgária, Romênia e Alemanha Oriental. Além disso, buscou apoio também nos planos quinquenais, visando recuperar sua produtividade, e para fazer frente ao Plano Marshall, criado pelos Estados Unidos, criou também alguns órgãos como o Conselho de Assistência Econômica Mútua, a chamada Comecon, que visava a colaboração, integração e planificação dos países do leste europeu. Também criou o Centro Internacional de Informações, a chamada Cominform, para coordenar a atuação dos países comunistas sob a influência da União Soviética, e também o Pacto de Varsóvia, que foi criado para congregar militarmente os países do leste europeu sob influência soviética. E em contrapartida, em 1949, os Estados Unidos criaram a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, que foi um acordo entre os países da Europa Ocidental para prévia ajuda mútua entre seus membros em caso de ataque externo, fazendo frente à União Soviética. Durante a Guerra Fria, do ponto de vista estratégico-militar, as duas superpotências desenvolveram a tecnologia de foguetes e armas nucleares, cada vez mais poderosas, e criaram estruturas de informação e inteligência militares que envolviam seus aliados. A Guerra Fria foi também uma guerra pelo domínio do espaço aéreo e da tecnologia militar espacial entre Estados Unidos e União Soviética.
A rivalidade entre esses países durante a Guerra Fria ultrapassou a atmosfera, chegando ao espaço sideral. Os feitos tecnológicos na corrida espacial serviam à propaganda tanto do governo soviético como dos Estados Unidos. A corrida pela tecnologia de foguetes significava uma vitória científica e também militar, mas ambas as nações se igualaram nesse aspecto, com conquistas na época importantes para os dois lados. Em 1961, os soviéticos realizaram o primeiro voo tripulado com o astronauta Yuri Gagarin. 8 anos depois, o astronauta norte-americano Neil Armstrong e sua tripulação chegaram à Lua. O Sputnik foi o primeiro satélite artificial da Terra, lançado ao espaço pela União Soviética em 4 de outubro de 1957. Além dessas questões, outros conflitos contribuíram para acirrar a disputa pela hegemonia mundial entre União Soviética e Estados Unidos, como a Revolução Chinesa, que ocorreu em 1949 através do líder Mao Tse-tung, que acabou por transformar a China em um país socialista, proclamando a República Popular da China, derrotando o governo nacionalista de Chiang Kai-shek, apoiado pelos Estados Unidos. Também ocorreu a Guerra da Coreia em 1950 até 1953, quando a Coreia, logo após a Segunda Guerra Mundial, na Conferência de Yalta, foi dividida em Coreia do Norte e Coreia do Sul, Coreia do Norte socialista e Coreia do Sul capitalista, e a Coreia do Norte, encorajada pelo regime de Mao Tse-tung na China, decidiu atacar militarmente a Coreia do Sul. Nesse conflito, Estados Unidos e União Soviética, cada um defendendo seu regime político, conseguem impedir a invasão através de várias negociações. Já a Guerra do Vietnã ocorreu de 1964 a 1975, quando os Estados Unidos invadiu militarmente o Vietnã, que estava dividido entre Vietnã do Norte socialista e Vietnã do Sul capitalista, nesse período para impedir as pretensões unificadoras do Vietnã do Norte e a vitória do socialismo, enfrentando também os chamados Vietcongs, nome dado aos guerrilheiros do Vietnã do Sul, favoráveis ao governo do Vietnã do Norte. Ao longo da Guerra Fria, já na década de 50, após a morte de Stalin em 1953 na União Soviética, Nikita Khrushchev assumiu o poder no contexto da Guerra Fria até 1964. Durante seu governo, Nikita Khrushchev criticou muito o governo de Stalin e colocou em prática um programa que ficou conhecido como desestalinização. Seus principais objetivos consistiam em descentralizar o regime soviético e apagar tudo que lembrava o governo de Stalin e promover o desenvolvimento das indústrias de bens de consumo. Estas haviam sido atrofiadas durante o stalinismo em função da propriedade absoluta concebida às indústrias de base e a corrida armamentista. Essa política de Khrushchev na União Soviética visava eliminar os entraves burocráticos que impediam a União Soviética de obter o mesmo desenvolvimento econômico dos países capitalistas. Também buscou, com essa política, remodelar as relações internacionais com os Estados Unidos, revertendo a corrida armamentista por meio de acordos limitadores do poderio bélico e com a atenuação das tensas relações da Guerra Fria. Esse período ficou conhecido como coexistência pacífica na Guerra Fria. As mudanças de Khrushchev na época causaram impacto no mundo socialista e provocaram conflitos nas relações entre os países do bloco comunista. Já os Estados Unidos, nesse período, passou por um boom, explosão de desenvolvimento econômico, responsável pelo chamado American Way of Life, o modo estilo de vida americano. O American Way of Life foi caracterizado por um elevado padrão de vida associado ao consumo maciço de produtos pela sociedade norte-americana, tanto de automóveis como eletrodomésticos. Esses valores do American Way of Life foram difundidos por todo o mundo capitalista, fortalecendo essa ideologia e sistema no contexto da Guerra Fria, por meio de intensa propaganda política, e colaboraram para isso o cinema e mais tarde a televisão.
Com o agravamento das relações entre Estados Unidos e União Soviética, ou seja, entre o bloco capitalista e o bloco socialista, surgiram no Senado norte-americano, através do republicano Joseph McCarthy, principalmente defensores de práticas de patrulhamento e perseguição a comunistas e simpatizantes, que ficou conhecido como macartismo. Em meio à Guerra Fria, e que serviu também para agravar ainda mais o conflito, foi erguido em 1961 o famoso Muro de Berlim, sob a alegação de evitar a entrada de sabotadores e subversivos na Alemanha Oriental. Na época, cerca de 10% da população do país socialista passou para o lado capitalista, e para evitar essa migração, os socialistas fizeram um muro que cortou a cidade de Berlim em duas partes, oriental socialista e ocidental capitalista. Separando milhares de famílias, o muro se transformou no principal símbolo da Guerra Fria. Em 1963, o então presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, foi assassinado em Dallas, sendo sucedido por Lyndon Johnson. E Nikita Khrushchev, devido aos interesses dos burocratas soviéticos, foi substituído por Leonid Brezhnev. A década de 60 da Guerra Fria foi marcada por vários movimentos sociais, protestos e mobilizações em todo o mundo. Por essas características, esse período é chamado de Anos Rebeldes. Nos Estados Unidos e em todo o mundo ganhou força o movimento hippie, o movimento negro com Malcolm X e Martin Luther King, o movimento feminista e também a luta contra a Guerra do Vietnã. Tanto que em 1969, na França, foi organizado o famoso Festival de Woodstock, que reuniu diversos artistas da música como Jimi Hendrix, Janis Joplin, Beatles, entre outros intelectuais e artistas contra a guerra, o preconceito e a violência, pregando a paz, a construção de um mundo mais justo e igualitário. Porém, como já vimos, a Guerra Fria perdurou até o final dos anos 80 e nos próximos conteúdos daremos continuidade a esse desfecho. Bom, queridos alunos, essa foi a nossa primeira aula sobre a Guerra Fria do terceiro bimestre para os 9º anos. Espero que tenham gostado. Bons estudos!